Boa noite, boa tarde. Eu não sei qual momento que você vai ouvir esse vídeo, mas estamos aqui para mais um momento com a palavra. E o nosso texto hoje está em 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 9. E nos diz assim a palavra do Senhor: Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui, João, ele fala, que o Senhor, ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Uma pergunta para você hoje: você já cometeu pecado? Se você percebe, João explica que se nós dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, se você, porventura, conhece alguém ou é uma pessoa na qual pensa que não tem pecado, que pensa que é totalmente santa e não precisa de Deus, não precisa de Jesus, eu quero te dizer que isso é um equívoco muito grande na sua fala e na sua vida. Porque em Romanos 3, 23 diz que todos pecaram, ou seja, que nós pecamos, todos pecaram. Mas a Bíblia vai nos deixar um recado bem claro. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, que é Jesus. Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não é porque você é cheio de pecado que você não tem mais jeito. Isso é mentira. Você pode ter pecado que for, pode ter feito o que for. Mesmo assim, se você chegar diante de Deus e pedir perdão de todo o seu coração, Ele lhe perdoará. Uma coisa que Satanás faz muito nas nossas vidas é ficar constantemente nos acusando. Às vezes ele usa até pessoas próximas a nós para nos acusar, dizendo que Deus não vai te escutar. Mas isso é mentira de Satanás. Mas uma das áreas que ele mais faz. Cristo está de braços abertos para te receber, não importa a condição que você estiver. Então aqui Deus nos dá uma oportunidade, de nos arrepender, de pedirmos perdão pelos nossos pecados. Então todos nós somos pecadores, mas nós temos que se achegar ao Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos atos, pelas nossas ações. E a palavra daqui vai dizer que Ele é fiel e justo, para nos perdoar. Se você se achegar diante dEle e arrependendo-se de verdade, pedindo perdão de verdade, Ele vai perdoar o seu pecado. Em 1 João 2, 1 diz: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequei. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Fique despreocupado. A Bíblia Sagrada inteira é aquilo que João disse. Também está escrito para você: não peques, mas se você pecar, tem um advogado diante de Deus, a qual ele defende você, e é Jesus Cristo. Você tem que entender o seguinte: todos nós pecamos. O que não pode acontecer na sua vida é viver na prática do pecado. Porque se você viver na prática do pecado, possivelmente você não se arrependeu de todo o seu coração. Quando é uma pessoa arrependida, você pode sim, em algum momento, por um equívoco, cometer um pecado. Mas se você se arrepender, Deus te perdoa. Agora, se você viver na prática do pecado, possivelmente você não se arrepende ainda. Então, se você não se arrependeu ainda, então hoje Deus faz um convite ao arrependimento para você. Chegue diante dele pedindo perdão, porque Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se eu e você temos cometido pecado diante de Deus ou diante dos homens, Ele nos chama a esse arrependimento, para que nós possamos pedir perdão dos nossos pecados, que nós possamos nos arrepender de todo o coração. Porque quando nós nos arrependemos de todo o coração, o Senhor está de braços abertos para nos perdoar e esquecer dos nossos pecados,
Assim como diz lá a palavra, né? Das vossas iniquidades já não lembro mais. Então, esse é o nosso Deus, né? Aquele que não nos condena. E muitas das vezes as pessoas fazem muitas coisas erradas e acham que não tem mais direito ao perdão. Isso é mentira, né? Do inimigo que coloca na nossa mente. Quando nós nos arrependemos de verdadeiramente, de coração, o Senhor, Ele perdoa nossos pecados. Não importa o que você fez ou o que deixou de fazer. Não importa o tamanho do seu pecado. Porque para Deus não existe pecado grande ou pequeno. Diante de Deus, tudo é pecado. Então você tem hoje o direito de chegar ao trono da graça e se arrepender. E Ele lhe perdoará. E você será livre, né? Porque quando nós somos livres do nosso pecado, nós temos a liberdade em Cristo Jesus. Então, que você medite nessa palavra no dia de hoje. E se arrependa e chegue aos pés de Jesus. Amém?